Já passou pela sua cabeça como se tornar um desenvolvedor mais produtivo? E além disso, já passou também como se tornar um desenvolvedor mais competitivo na indústria de desenvolvimento? Se você ficou interessado nessas questões, então vem comigo que hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre teste unitário de software. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Tecnologia em Jogo. E se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Ricardo, eu sou desenvolvedor e pesquisador. E já aproveita e se inscreve aqui no canal. Além disso, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o like. E não esquece de ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. Bom, pessoal, o processo de desenvolvimento de software, ele vem se tornando cada vez mais complexo nos últimos anos, né? Então, por exemplo, atualmente a gente pode dizer que virou quase um padrão você ter localização de software para diferentes países. A gente pode citar também um outro ponto, que são os diversos sistemas operacionais para qual o software ele deve dar suporte. Nesse caso, a gente tem suporte aí para... A gente fala de mobile, né? A gente tem suporte para Android, a gente tem suporte para iOS. Quando a gente fala de PC, o software tem que ter suporte para Linux, para Windows, para Mac. E, para completar, tem muitos softwares que dão suporte para todos esses sistemas, né? Seja eles de dispositivos móveis ou desktop. Então, isso acaba se tornando realmente um fator bem complexo aí durante o desenvolvimento. Um outro ponto, né, considerando essa multitude de dispositivos e de sistemas operacionais, é a resolução da tela que a gente tem, né? Então, diferentes dispositivos têm resoluções diferentes e aí cabe ao software se adaptar para esses diferentes padrões e tamanhos de telas e resoluções, etc. Então, esses são somente alguns fatores que tornam o processo de desenvolvimento mais complexo. Além disso, a gente também tem a competitividade que existe na indústria de software. E competitividade nada mais é do que você entregar, né, maiores funcionalidades com custos reduzidos. E esse custo ele se traduz aí em custo de recurso, né, recurso financeiro e recursos humanos também. Então, além de todo o processo, né, além de toda a complexidade que existe no desenvolvimento, você ainda tem que considerar a competitividade. E um ponto importante na competitividade é o que a gente chama de just in time, ou seja, você conseguiu enxergar uma oportunidade para você desenvolver o software, né, entregar uma solução, e você tem que tentar entregar essa solução no menor tempo possível. Por quê? Porque os seus competidores, de repente, eles podem também ter enxergado essa oportunidade e aí vão correr contra o tempo para poder colocar no mercado, né, a solução de forma mais rápida possível. Com isso, né, o tempo para desenvolvimento de software ele acaba sendo reduzido. E quando a gente junta aí a complexidade, né, que é o processo de desenvolvimento de software, com a competitividade, a gente acaba tendo que priorizar certas áreas do desenvolvimento. Então, muitas vezes, as áreas que são priorizadas, né, levando em conta que a gente tem recursos humanos finitos, tempo finito e recursos financeiros finitos também, a gente acaba priorizando a entrega, né, desse software com maior número de funcionalidades em um menor tempo. E aí o que acontece com isso? Uma das áreas tão importantes quanto a área do desenvolvimento em si é o processo de controle de qualidade, né? A qualidade do software que você está entregando. Então, a qualidade é um item muito importante que a gente deve considerar. Bom, e por que esse item qualidade, que inclusive existe uma disciplina que trata somente sobre esse tema, ele também deve ser tão priorizado durante o processo? Se a gente for parar para pensar, né, antes dessa facilidade que a gente tem hoje nos processos de comunicação, quando alguém descobrir um bug, por exemplo, lá no Canadá,
né? E aí entrava em contato com a empresa para poder informar sobre esse bug, etc. Esse bug ele não acabava sendo tão divulgado quanto ele é hoje, né, com o advento aí, a facilidade que a gente tem das telecomunicações. Hoje, se você descobrir um bug no software, rapidamente, questão aí de minutos, né, ou até antes, ele já está sendo disseminado para toda a comunidade, né, e para toda a internet. Com isso, a reputação do desenvolvedor, dependendo, né, da recorrência e da quantidade de bugs que o software tem, acaba sendo realmente influenciada e prejudicada também. Existe até uma frase muito conhecida nesse processo de desenvolvimento que é: a qualidade de software não pode ser medida depois que o software está pronto. Então, isso diz o que para a gente? Que o processo de controle de qualidade ele deve ser realizado durante o processo de desenvolvimento e não apenas no final. Ou seja, é importante que a cada funcionalidade nova que a gente adiciona no software, a gente avalie o resultado para ver se ele está de acordo com os requisitos dessa funcionalidade. E não essa avaliação acontecer somente no final do processo, né, quando o software já estiver todo pronto. Mas aí vocês podem perguntar, por que é importante a gente testar essa funcionalidade durante o processo? Para responder essa questão, vamos imaginar um cenário hipotético onde você tem uma empresa que fabrica aviões. A gente sabe que um avião ele é composto de várias partes. Imagina o que aconteceria se a empresa ela montasse todo o avião e depois fizesse o teste do avião, das funcionalidades do avião, com ele já pronto. Né? Isso a gente pode imaginar que geraria muitos problemas para a empresa. E, além disso, um custo maior de detecção de falhas. Então, a gente pode imaginar o processo de desenvolvimento de software como a construção de um avião. Então, você tem os testes unitários, onde você testa as funcionalidades individuais, e no final, com todas aquelas funcionalidades já integradas, você faz o teste que a gente chama de teste de cobertura. Toda vez que você implementa uma funcionalidade ou modifica alguma já existente, seja por conta de bug ou seja por conta de mudança de requisito, você pode acabar inserindo um bug ou um problema naquela funcionalidade que já estava funcionando. Então, por isso que é importante, toda vez que você implementar uma funcionalidade nova, você não testar somente essa, mas testar também todas as outras que já foram implementadas. E aí vocês parem e pensem o seguinte, pessoal. Se eu tenho uma modificação numa funcionalidade, né, uma adição de uma nova funcionalidade, e eu preciso testar essa funcionalidade implementada e também todas as outras que já foram implementadas, qual o trabalho que eu vou ter para poder fazer isso tudo? Realmente, esse é um trabalho bem exaustivo e que demanda muito tempo aí do desenvolvedor. Então, repare que o processo de controle de qualidade, ele é um processo imprescindível e super importante para você manter a reputação do seu software e da sua empresa. Só que, realmente, ele acaba sendo um processo bem custoso e exaustivo de se for feito de forma manual. E aí vocês podem perguntar, como é que a gente resolve esse problemão que é realizar o controle de qualidade? É aqui que entra, então, o que a gente chama de teste de unidade de software. Bom, pessoal, teste de unidade ou teste unitário nada mais é do que a cada iteração do seu processo de desenvolvimento de software, você também implementar uma avaliação, né, ou um teste daquela funcionalidade que você implementou. E utilizando a metodologia Extreme Program, ou XP, que é uma metodologia ágil, vocês podem reparar aí na imagem que o processo de teste unitário ele faz parte de todo o desenvolvimento de software, né? A cada funcionalidade que você implementa, você precisa também criar um teste unitário para aquela funcionalidade. E para vocês terem ideia da importância e da relevância do teste de software, a gente tem a abordagem chamada Test Driven Development, ou TDD.
que é basicamente uma abordagem baseada em teste, né? Uma abordagem de desenvolvimento baseada ou orientada a testes. E o que esse padrão diz para a gente, pessoal? Olha que interessante. Ele diz o seguinte: você primeiro implementa o teste, depois você implementa a funcionalidade. Olha que interessante, né? Olha que mentalidade interessante. Ou seja, normalmente a gente começa implementando o quê? A funcionalidade para atender um requisito. E depois a gente avalia, né, aquela funcionalidade para ver se de fato a gente está obtendo o resultado que a gente quer. Nessa metodologia TDD, não. Você primeiro implementa o teste, após implementar o teste, você implementa a funcionalidade. Bem interessante, né? Então, a gente pode citar aqui vários benefícios advindos da aplicação do TDD, como, por exemplo, a redução do aparecimento de bugs, a modificação do sistema sem medos. Quem é que nunca teve medo de modificar um sistema e, de repente, impactar numa funcionalidade que já estava funcionando, né? Então, o TDD ele acaba eliminando um pouco desse medo do desenvolvedor. Pode ser também utilizado como métrica do projeto. Então, o teste está de acordo com o requisito? Isso é importante. E a gente pode dizer também que ele gera e preserva o conhecimento. Então, se a gente tem um requisito que por algum motivo, sei lá, um motivo de legislação, ele precisa ser alterado, você sabe por que ele foi alterado e por que aquele teste agora ele precisa também ser modificado para poder avaliar se a entrada, né, se o resultado daquela funcionalidade está de acordo com a funcionalidade da modificação que foi realizada. E aí vem um ponto importante, né, pessoal? O que testar? Geralmente a gente diz para você usar sua criatividade durante essa definição do que você vai testar, porque você, como desenvolvedor, mais do que ninguém vai saber os pontos críticos que existem ali no seu software. Então, você deve priorizar testar justamente esses pontos críticos ou essas funcionalidades críticas que você implementou. E uma sugestão que eu dou é você começar implementando os testes unitários das funcionalidades mais simples, tá? Porque você vai se familiarizando também com o processo de testes, se você não é familiarizado, e aí você vai aumentando a complexidade desses testes para as funcionalidades mais complexas. Então a gente sabe que funcionalidades mais complexas elas envolvem aí, de repente, um conjunto maior de dados, um conjunto maior de processamentos, né? E uma ou vários resultados daquele processamento. Então, você geralmente começa com testes mais simples, tá? De funcionalidades mais simples, e aí você vai evoluindo, né, de forma que você tenha, ao final desse processo, basicamente todas as funcionalidades críticas do seu software cobertas. Outra sugestão, né, importante é para você não implementar teste para métodos get e set, que são métodos triviais, a não ser que, aqui eu abro uma exceção, a não ser que esse método get ou set ele faça algum processamento com o dado. Tá? Nesse caso, é importante que você realmente implemente um teste unitário aí, porque você fez modificação, você teve processamento no seu dado de entrada ou de saída. E uma dica de ouro que eu dou para vocês. Imagina o seguinte cenário, você está lá desenvolvendo seu software e por algum motivo você acabou descobrindo um problema. Né? Sem querer, você descobriu um problema no seu software. O que normalmente a gente faz? A gente vai lá e corrige. Né? Eu acho que é o comportamento padrão do desenvolvedor. Só que o que você deve fazer é o seguinte, você implementar um teste de funcionalidade, um teste unitário, para poder pegar esse problema que você identificou. Então, não é você simplesmente corrigir e pronto. É você, primeiramente, implementar um teste de funcionalidade para identificar esse problema que você acabou identificando de forma ocasional. Tá? Então, essa é uma dica de ouro que eu acho que vale a pena vocês anotarem aí. Bom, pessoal, então eu acho que nesse ponto eu já consegui convencer vocês, né, da importância do teste unitário. E, como eu falei, é um teste realmente exaustivo
e que, se for feito de forma manual, você tem um custo e um tempo muito grande para realmente realizar esse teste. E aqui que entram algumas ferramentas, né, para poder automatizar esse teste. A ferramenta que eu mais utilizo para poder realizar esses testes unitários e que é muito conhecida é a JUnit. Então, a JUnit, basicamente, ela é uma API de classes que facilitam ou automatizam, né, a construção desses testes unitários e a sua execução também. Além disso, ela é gratuita, então você pode chegar ali na página da JUnit, baixar e integrar essa biblioteca no seu processo de desenvolvimento de software. E ela também já vem integrada com algumas IDEs, como por exemplo, é o caso do Android Studio. Então você não precisa nem ter o trabalho de baixar e integrar ela no seu processo, você já pode utilizar no Android Studio de forma nativa. E aí, falando especificamente aqui do Android Studio, ele tem uma biblioteca chamada Expresso. O que essa biblioteca faz? Ela permite o teste unitário de interface gráfica. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse vídeo, a gente tem basicamente um aplicativo que, ao clicar em um botão, ele passa a mensagem digitada para uma outra tela. E aí, a gente criou um teste unitário para poder fazer a avaliação. Ou seja, o teste unitário, ele clica no botão, ele simula o clique do botão, e, além disso, ele avalia se o conteúdo da caixa de texto da tela 1 ele foi passado para a tela seguinte. Então, é muito interessante isso, né? Você agora tem testes unitários que permitem, inclusive, a avaliação de interfaces gráficas com simulações de interações que normalmente são feitas aí por usuários. Outro ponto importante, ainda no conceito de teste de interface gráfica, é que o Expresso ele também permite que você avalie a acessibilidade desses elementos gráficos que você coloca na sua tela. Então, aqui no vídeo vocês podem ver que eu tenho a avaliação de um elemento gráfico em relação à sua acessibilidade. Então, ele está informando para a gente que o contraste de um elemento ele realmente não está bom, não está acessível para quem tem problemas visuais. Olha que funcionalidade interessante, né? Eu só queria ressaltar aqui para vocês que quando a gente fala de acessibilidade, é sempre importante também você ter um humano acompanhando, né, essa avaliação. Nunca deixe somente a ferramenta avaliando, né, porque a acessibilidade é uma coisa muito... Porque a acessibilidade realmente é um ponto bem crítico. Bom, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desses testes unitários para interface gráfica, principalmente considerando a acessibilidade? Eu fiquei realmente bem surpreso. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Para a gente finalizar, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês também algumas referências de livros para quem quiser se aprofundar nesse tema, porque é um tema muito importante, como eu comentei inicialmente, tá? Então, a primeira sugestão de livro que eu deixo para vocês aqui é o livro Introdução ao Teste de Software. Ele é um livro que aborda todo o processo de teste de software de forma profunda, dando algumas dicas, sugestões, e eu considero uma das referências de livros nessa área. Um outro livro também que eu sugiro para quem quer se aprofundar nesse tema é o Test Driven Development, que é um livro que se aprofunda bastante nessa abordagem de desenvolvimento de software orientado a testes. Então, essas são minhas sugestões aí de leitura para quem realmente quer se aprofundar e conhecer um pouco mais desse processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria pedir para que vocês compartilhassem também esse conteúdo para que outras pessoas pudessem se informar sobre esse tema, que, como eu falei, é um tema super importante. Caso tenham gostado, deixe uma curtida aí no vídeo e, se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Um grande abraço e até mais!